Nós vamos fazer um estudo hoje que vai fazer a gente viajar um pouquinho na Bíblia, o que é muito bom, né? A gente vai criando habilidade para saber onde cada livro se encontra. O propósito desses encontros de quinta-feira, o nome já diz, né? Encontro de discípulos, é para que nós tenhamos aquele discipulado que é necessário sempre. Do início até sempre na vida cristã, a gente tem que ter esses momentos de aula, de aprendizado bíblico. E o que seria de nós se nós não soubéssemos manusear a palavra de Deus, né? Saber diferenciar Antigo de Novo Testamento, onde cada livro se encontra e o endereço de cada um deles. E hoje nós vamos tratar de um tema muitíssimo importante. Eu não sei quantos de vocês já se perguntaram a esse respeito, ou quantas pessoas já lhes fizeram essa pergunta, que é sobre o tempo que Jesus veio. Por que Jesus veio exatamente há 2.000 anos atrás e não veio há 4.000 anos atrás? Por que ele também não veio há 3.000 ou não veio há 1.000 anos antes de nós? Ou por que não deixou para vir agora? Coisas desse tipo. Nós vamos usar dessa temática, né, dessa curiosidade, por que ele escolheu vir há 2.000 anos atrás e não no outro tempo, para a gente navegar aqui na Bíblia e ver várias temáticas importantíssimas, ok? Então eu quero começar lendo com vocês um texto da palavra do Senhor que se encontra na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 4. Gálatas, capítulo 4. Depois de 2 Coríntios. Gálatas capítulo 4, o apóstolo Paulo está tratando sobre um tema muito importante, que é a nossa relação como filhos de Deus, que é superior à questão de meramente ter contato com a lei judaica, que era um problema que acontecia na Galácia. As pessoas elas se perguntavam, o que é mais importante? Eu ser cristão pela fé unicamente, ou eu devo me voltar para as práticas do judaísmo primeiro, como estavam tentando fazer com eles, porque estavam dizendo, vocês primeiro precisam voltar para o judaísmo, se circuncidar, praticar a lei, e aí então, depois disso, vocês serão salvos em Jesus, o que é uma grande heresia, né? E isso há 2.000 anos que existe na igreja, pessoas dizendo a mesma coisa, que ser judeu é mais importante em relação a Deus, as coisas espirituais, do que qualquer pessoa gentia, um indígena que se converte a Cristo, coisas desse tipo. Isso é um absurdo, a palavra de Deus não ensina isso, né? E então Paulo vem falar sobre a liberdade que a graça de Deus nos proporciona, e ele fala no capítulo 4, versículo 3, algo importante. Diz assim, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou a quem? Seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Eu acho esse texto maravilhoso, porque ele diz sobre nossa relação com Deus é de filiação. Somos filhos de Deus
porque Jesus é o Filho unigênito de Deus. E pelo que Cristo fez na cruz do Calvário, Ele nos inseriu na família de Deus. Ele nos agregou à família de Deus. Isso que é a adoção. E a adoção, a doutrina da adoção, ela tira do crente muito ranço, principalmente o ranço da religiosidade. Porque quando eu concebo de que Deus é meu Pai, a palavra empregada pelo apóstolo Paulo é Abba. Abba em hebraico papai. Ab em hebraico é pai. Abba é como se fosse pai duas vezes na língua hebraica, duplicando as palavras que compõem pai. Então o apóstolo ele fala que o Espírito de Deus nos leva a uma relação de temor e amor com Deus, que nós chamamos ele de Pai de verdade. É uma obra do Espírito Santo. Agora notem bem vocês o que Paulo diz no versículo 4. Ele fala, vindo porém a plenitude do tempo, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. O que Paulo está dizendo aqui é que num tempo de Deus ele tem planos eternos. E nos seus planos eternos ele tem tempos determinados. A Bíblia nos ensina assim. O Senhor Deus ele é soberano sobre todas as coisas. E na sua soberania ele tem tempos determinados. E dentre esses tempos determinados, havia um tempo em especial que estava na agenda de Deus. Na plenitude desse tempo, no ápice, no cume deste programa da eternidade, Deus ele não enviou a lei. Deus enviou o seu Filho. Ele enviou o seu Filho. O que Paulo está querendo dizer é que o Filho, ele é a expressão de Deus, expressão de todo o ser de Deus para o homem. Não existe nada que traga maior conhecimento de quem é Deus e como cumprir a lei de Deus do que a pessoa e o relacionamento com o Filho de Deus. Essa é a mensagem que nós estamos recebendo aqui do apóstolo Paulo. Então, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, nascido de mulher, ou seja, conforme prometido lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que nós já estudamos aqui algumas vezes. A primeira menção que Deus fez de que Ele enviaria o Salvador. Nascido sob a lei. Jesus ele nasceu sob a lei. Ele foi circuncidado ao 8º dia. Ele foi levado ao templo. Ele foi ensinado. Ele foi levado ao templo aos 12 anos. Ali é uma referência ao momento em que o pai introduz o filho à lei judaica. Então, ele cumpriu com todos os quesitos da lei e também os ritos da lei, porque ele é o cumprimento. Agora, o versículo 5, para resgatar os que estavam sob a lei. Era necessário que houvesse um resgate desses que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos, Paulo e os gentios, eles se colocam aqui nesse termo, a adoção de filhos. Então, gravem bem esse versículo. Se você estiver anotando, eu convido você a marcar. Quando as pessoas perguntarem para você do momento histórico em que Jesus veio, por que ele veio naquele momento em especial, você tem a resposta em Gálatas 4:4. É fácil de decorar, né? Gálatas 4:4. A resposta é, porque Deus, ele é soberano sobre o tempo, e ele tem o tempo organizado, e havia a plenitude do tempo que ele reservou para enviar o seu Filho. E aí surge uma pergunta. A pergunta é, por que a plenitude aconteceu há 2000 anos atrás? A primeira resposta que nós temos é, obviamente, porque Deus é soberano. E Deus, na sua soberania, e Ele, como faz todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade. Vocês se lembram onde está escrito isso?
Então folheie aí para frente, carta aos Efésios, próximo livro. Anote essa referência também. Essa é uma referência, assim, que nós calvinistas amamos, né? Ela responde muita coisa. Então, se quiser saber se é uma pessoa presbiteriana mesmo, é perguntar para ela onde fica essa referência aqui. Efésios capítulo 1 diz assim no versículo 3: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Pausa. Você que é da família de Deus não tem que ficar mendigando bênçãos. Ok? Não existe isso. O culto da bênção, vem aqui que Deus tem uma bênção para você. Creia no que a palavra de Deus diz. Ele já nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos. As nossas necessidades, quando nós passamos por privações, Deus há de suprir cada uma delas, não tem porquê de andarmos ansiosos. Prosseguindo a leitura, versículo 4. Assim como nos escolheu, olha a doutrina da eleição. A palavra escolheu aqui é isso, é Deus, Ele escolheu homens para a salvação, porque todos os homens, por direito, estão destinados ao inferno, mas Deus, como é gracioso, não permite que todos vá para o inferno. Ele escolheu homens, mulheres, para o louvor da sua glória. Como explicamos isso? Escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. A doutrina do calvinista pode pecar à vontade, porque já está salvo. Uma vez salvo, sempre salvo. É heresia. Porque a Bíblia nos diz que ele nos escolheu nele para sermos o quê? Santos. Para sermos santos. O que é sermos santos? É vivermos exclusivamente para a glória de Deus. Nos abstemos da prática do pecado. Nós vivemos uma luta diária contra o pecado. Nós vivemos o tempo todo nos consagrando ao Senhor Deus. É isso que quer dizer a palavra santo. E isso não é por obra humana, é pela palavra de Deus trabalhando em nós e pela graça de Deus que isso acontece. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele. A predestinação é para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, vírgula, se puder grife isso, segundo o beneplácito de sua vontade. Uma forma portuguesa mais coloquial seria segundo o conselho, o querer da sua vontade. A vontade de Deus é suprema. A vontade de Deus é soberana. A vontade de Deus nem sempre é compreensível, mas nós vivemos para a glória de Deus e descansamos na sua vontade, porque a minha vontade e a sua vai fazer com que os nossos intentos venham a convergir no homem, e isso é pecado. Quando a pessoa quer tudo para ela, ela é chamada de egocêntrica. Agora, Deus é santo. Ele querer tudo para si, para a sua vontade, Ele é santo, Ele não tem pecado, não é egocentrismo. Isto é a santidade de Deus. Ele criou todas as coisas para o louvor da sua glória. E quem vive para a glória de Deus, vive a melhor das vidas. Então, posto isso, nós entendemos por Efésios capítulo 1, versículo 5, que Deus, segundo o beneplácito de sua vontade, segundo o querer, segundo o conselho da sua vontade, Ele escolhe e Ele age. Então, por que Jesus veio exatamente há 2000 anos atrás? Porque Deus, segundo o conselho da sua vontade,
ele apontou esse tempo na história desde o princípio e determinou que assim seria. Mas isso nos desperta para outra pergunta. Há milhares de anos antes de Cristo Jesus, o homem pecou. Depois que Adão e Eva pecaram, foram expulsos do jardim do Éden, há uma narrativa difícil que os homens vão se corrompendo, e então o Senhor Deus se entristece ao ver a malignidade sobre a face da terra, e ele decide então mandar águas em dilúvio e poupar apenas a família de Noé. E quanto tempo estamos disto? Incalculável, é muito tempo antes. Depois disso, a família de Noé sai da arca, eles oferecem um sacrifício ao Senhor e eles começam a povoar a terra, mas a narrativa do Gênesis, ela nos diz ali algo importantíssimo no capítulo 9, é que logo depois que Noé sai da arca com a sua família, que eles fazem aliança com o Senhor, que há o símbolo do arco-íris, né? O arco ali mostrando o arco da aliança. Logo depois disso, há um evento em que Noé planta uma vinha. É como se fosse um segundo jardim. O primeiro jardim foi criado por Deus, certo? E agora, depois do dilúvio, quando Noé sai da arca, ele planta um jardim, uma árvore. E então ele lança a mão do fruto dessa árvore, como lá no primeiro jardim, Adão e Eva fizeram. E ele, ao lançar mão do fruto da árvore que ele mesmo plantou, ele se embebeda. Sai da sua sanidade e bêbado, ele se despe. Na primeira narrativa, o homem e a mulher não se aceitaram na sua nudez. Na segunda narrativa, Noé está nu, expondo a sua vergonha por causa do pecado que está na natureza humana. É isso que Gênesis está ensinando. E então o seu neto e o seu filho pecam contra ele na sua nudez. E há uma maldição que cai sobre Canaã, filho de Cã. Então vocês veem como que o relato do Gênesis, ele está nos ensinando o seguinte: há um problema chamado pecado, e Deus vai tratar disso ao longo da história. E por que Deus permitiu que levasse tanto tempo? Por causa da sua palavra. Essa é a resposta. Deus poderia fazer assim e julgar o homem e acabou. Aliás, é a nossa forma de resolver problemas, né? Deus fez o jardim do Éden, colocou lá o homem e a mulher e eles pecaram ali no jardim. Uma pessoa pragmática faria o quê? Tacaria fogo no jardim, consumiria o homem, está resolvido o problema. Ou então o dilúvio mostrou a corrupção do gênero humano total e aí vai salvar uma família. Deus não sabe todas as coisas? Não sabia que Noé ia pecar depois? Não sabia que Canaã e Cã também iria? Não sabia que a coisa ia se avolumar também? Sabia. Mas ele age de acordo com o conselho da sua vontade para o louvor da sua glória. E aí a gente olha para trás e diz, eu não agiria assim, eu faria diferente. Pois é, você vê como que Deus é gracioso e misericordioso. Quantas vezes eu e você não pisamos na bola e ele também agiu graciosamente e não nos tratou segundo os nossos pecados. Davi disse no Salmo 130, se o Senhor nos tratasse de acordo com as nossas iniquidades, quem, Senhor, subsistiria? Contigo, porém, está o perdão, para que temam o teu nome. Então, pecado na raça humana e história vão se desenrolando. E como Deus se relaciona com esse homem que está o tempo todo plantando árvores, se embebedando, se expondo à vergonha, quebrando aliança com ele. Deus fala com o homem. Deus fala com o homem. Quando as pessoas perguntam, qual que é o maior milagre da Bíblia para você? Não sei se já fizeram essa pergunta para você, já? Para mim, desde criança. Eu gostava de, quando pequeno, participar de gincanas bíblicas. E lá no meio surgiam as perguntas assim que tirava a gente
do momento de jocosidade levava para seriedade. Mas no Antigo Testamento as pessoas dizem assim, o maior milagre do Antigo Testamento é o Mar Vermelho se abrir. E no Novo Testamento? O maior milagre do Novo Testamento é o nascimento virginal de Jesus, ou a ressurreição de Jesus. Ou então, não, é lá em Apocalipse, a volta de Jesus. Gente, o maior milagre da Bíblia é Deus falar com o homem. Esse é o maior milagre da Bíblia. Deus eterno, santo, falar com um homem pecador, rebelde contra ele, esse homem virar as costas e Deus continuar falando com ele e chamando-o. Por isso que no culto a Deus, qual é a coisa mais importante? Palavra. Palavra de Deus. Nada substitui a palavra e não podemos tirar a palavra do púlpito. Nada substitui a palavra no nosso dia. Não podemos deixar de conhecer a Sagrada Escritura por nada. Em todo o tempo da história, Deus então ele desenvolve um plano de escolher um homem para que através desse homem uma família fosse constituída, através dessa família um povo surgisse, para que através desse povo todas as nações da terra fossem alcançadas com a sua palavra que ele deu a esse homem. Quem é esse homem? Abrão. O Senhor deliberadamente escolheu Abrão. Decisão do seu coração, do conselho da sua vontade. Abrão, ele era ímpio. Ele era ímpio, mas o Senhor o salvou. Abraão creu, e isso lhe foi imputado para justiça. É um versículo que nos diz o quê? Ele não era justo. Ele precisava crer para ser salvo. E ele creu, e ele foi salvo. Então Deus escolheu Abrão e falou com Abrão. De Abrão nasceu Isaque, o filho prometido. Isaque gerou 2 filhos, Esaú e a Jacó. E o Senhor Deus escolheu a quem? A Jacó. Por quê? Soberania, gente. Vamos ler um texto? Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, a partir do versículo 6, Paulo raciocina com os crentes de Roma sobre a condição da nação de Israel, do povo de Israel e da mensagem do Evangelho. E olha só que pensamento profundo. Ele diz, e não pensemos, Romanos 9, 6, e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. É uma citação de Gênesis 21. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Os filhos da promessa diz respeito ao quê? A quem ouviu a palavra de Deus e creu, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda, guarde esse versículo, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal. Abre parênteses. Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Chamado. Chamado é vocal, voz de Deus, palavra de Deus. Ok?
Versículo 12. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Isso foi dito quando? Quando os filhos estavam no ventre. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Versículo 16. Grife. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Deus escolheu Abraão, prometeu Isaque, e ele teve seu filho Isaque. Isaque de Rebeca gerou a Esaú e a Jacó, mas o Senhor escolheu a Jacó. Por quê, hein? Para o louvor da sua glória. Porque ele é Deus, ele é soberano, e ele escolheu a Jacó para que Jacó compusesse uma família, e essa família, lembrem-se que Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Essa família tornou-se o povo de Israel, e o povo de Israel viria a abençoar todas as nações da terra. De que forma que o povo de Israel abençoou todas as nações da terra? Porque eles receberam a palavra de Deus e porque da descendência de Abraão veio o Salvador, que é Jesus Cristo. Tudo isso nós estamos fazendo uma linha do tempo da Bíblia, do Antigo Testamento até chegar no Novo Testamento. Então, o que há entre o momento da queda do homem no Jardim do Éden, quando ele rompe a aliança com Deus, até o momento em que o Senhor Deus envia o seu Filho unigênito para nascer de uma virgem? Há um grande período em que Deus está concedendo a sua palavra. Palavra e palavra. Então, a primeira coisa que nós aprendemos, Jesus veio na plenitude dos tempos por uma obra divina, decisão arbitrária de Deus, porque o Senhor conhece todos os tempos, ele decidiu que seria. Segundo lugar, Jesus veio muitos e muitos anos depois de Abraão, 2000 anos aproximadamente depois de Abraão, porque nesse período Deus estava concedendo a sua palavra para o seu povo. Ok? E aí, nós vemos algo interessantíssimo. É que o que aconteceu na história durante todo esse tempo, né? A gente fica perguntando. A Bíblia não vai falar de todas as nações do mundo, do extremo Oriente, que sempre existiu, civilizações lá daquele canto da China, sempre houve, o homem está na América há milhares e milhares de anos. Então, o que acontece no mundo enquanto tudo isso está ocorrendo estritamente na nação de Israel? Eu vou me concentrar com vocês no mundo bíblico, na historicidade bíblica, para que a gente entenda uma coisa que acontece ao redor do mundo todo, desde o livro do Gênesis, e que tem a ver com esse momento que nós estamos vivendo. Vocês se lembram que no livro do Gênesis, no capítulo 9, quando começa ali a falar das tábuas das nações, né? Capítulo 10 vai falar de forma genealógica as nações da terra, quem gerou quem. Fala sobre um homem cujo nome era Nimrod, e esse tornou-se o maioral dos homens da antiguidade. E ele tornou-se grande porque ele era perito caçador. É uma forma poética na expressão do Gênesis de dizer que esse homem sobressaía a todos os demais na arte bélica, e ele construiu diversas cidades ali em volta do rio Tigre e do rio Eufrates, região que hoje compreende o atual Iraque e Kuwait, região que nós chamamos de crescente fértil na história. E logo depois dessa história vem a narrativa da Torre de Babel.
O Senhor Deus deu um mandamento para o homem que era para ele crescer e multiplicar e povoar a terra. Cuidar da terra. Só que ao invés disso o homem fez o quê? Vinde, juntemos e façamos grande o nosso nome. E a consequência disso foi uma torre de confusão, que é a Torre de Babel. Quando Deus desce, a expressão de Gênesis, que Deus desce, visita a torre, Deus esparrama o homem pela terra, não é um ato destruidor, mas é um ato de graça. Porque sempre quando o homem se ajunta para a sua própria glória, é um desastre. É um desastre. Veja na história todos os momentos que os homens convidaram uns aos outros, vamos nos unir e vamos nos tornar poderosos. O que aconteceu? Desastre, guerra, poder, choque de poder e tudo isso. E então, desde então, do livro do Gênesis, nós vemos que os homens eles estão lutando pelo poder para governar outras pessoas. E vamos lembrar de algumas potências. O Egito antigo, que era uma grande potência, fez o que com o povo de Israel? Escravizou. Escravizou o povo de Israel. E mesmo tendo escravizado o povo de Israel, mesmo o Senhor tendo libertado o povo de Israel das garras do Egito, nós vemos durante a trajetória lá no livro de Números, o povo querendo voltar para o Egito. Olha que coisa! E nós vemos então que impérios vêm e impérios vão. Depois do Egito levantou-se outro grande império. Nós temos o Império Assírio, que quando o reino de Israel estava dividido entre reino do norte e reino do sul, o Império Assírio veio como uma grande fera e abocanhou o reino do norte, levou para o cativeiro o reino do norte, e o reino do sul de Judá, Israel estava dividido, não era mais unido como nos dias de Davi, bateu palma para isso. Disse, olha lá, viu só o que deu? Eles não serem dos nossos. Deus puniu eles. Só que aí Deus levanta profetas dizendo, assim como foi com eles, vai acontecer com vocês se vocês não se arrependerem. E o povo não deu ouvidos à palavra de Deus. E então Judá também foi levado cativo, porque o Império Assírio caiu. E qual o próximo império que se levantou? O Império Babilônico. E a Babilônia marcha sobre Judá, captura o povo de Judá e leva para junto de si. E então o reino do norte e o reino do sul se encontram sob escravidão. E aí, depois do Império Babilônico, nós temos um período histórico que surge o Império Persa, Império Medo-Persa, com Ciro II, chamado Ciro o Grande, profetizado no livro de Isaías. 200 anos antes de Ciro nascer, o Senhor chama o seu nome pela boca do profeta Isaías. 200 anos atrás, qual era o nome do seu avô? Imagine alguém, na época do seu heptavô, sei lá, 200 anos atrás, falar o seu nome aqui hoje. E foi isso que Deus fez pela boca de Isaías. Eu levantei a Ciro, ele é meu ungido, ele vai realizar segundo o meu propósito. E Ciro II da Pérsia derruba a Babilônia e então ele abraça esse contingente do povo de Israel que está no cativeiro e começa a dar liberdade para que eles voltem para Jerusalém. E começa aí um processo durante o Império Medo-Persa de reconstrução de Jerusalém, do templo e tudo mais. Por que é importante nós falarmos sobre os impérios nesse assunto de por que Jesus veio 2000 anos atrás? Porque está dito isso na Bíblia, gente. Impérios se levantam e impérios caem. E os homens ficam esperando qual é o próximo império, qual é o próximo poder. Será que esse próximo poder vai ser favorável a nós? O Império Medo-Persa caiu também. Convido você a ler comigo livro do profeta Daniel.
Daniel capítulo 7. Daniel é um profeta levantado por Deus no período do cativeiro babilônico, antes do Império Persa. E então, olha só a narrativa dele no capítulo 7, a partir do verso 1. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão na noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. É uma visão profética. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um de seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Verso 14, é muito importante este verso. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. É um texto dificílimo, é um texto profético, é um texto de simbolismo, há uma riqueza simbólica.
Mas eu quero me deter com vocês aqui, em especial em alguns temas. Primeiro, esse texto fala sobre tempo. Esse texto fala, foi concedido. Esse texto fala sobre autoridades do mundo. Daniel tem uma visão que é dada por Deus a ele, dentro do contexto do cativeiro, para dizer algo que somente o povo de Deus tem resposta. Para onde vai o mundo? Qual é a nossa esperança? Daniel fala dos 4 governos de grande potência na história. No versículo 4, quando ele fala, o primeiro era como que animal? Leão, e tinha asas de águia. É o Império Babilônico. É o império em que ele estava preso, que ele estava cativo. Esse império foi levantado por Deus para trazer juízo sobre as nações, e depois de haver aplicado juízo, Deus também julgou esse império. Versículo 5, continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso. Aqui é o segundo império depois do babilônico. O império babilônico caiu, e quem assumiu foi o império Medo-Persa. Medo-Persa. Então vocês veem, durante o império persa, houve Daniel. Durante o império Medo-Persa, houve o livro de Esther. Houve o livro de Esther. Agora veja, versículo de número 5. O qual se levantou sobre um de seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. E lhe diziam, levanta-te, devora muita carne. Que são as 3 costelas? Veja que é um animal que está segurando 3 costelas devoradas. É que o império aqui, Medo-Persa, os persas, eles unificaram os governos dos medos, dos persas e dos babilônicos. Ele traz na boca esses impérios, ok? Versículo 6. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um... Que animal, gente? Leopardo. Leopardo simboliza o quê? Velocidade. É um animal veloz. E tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Aqui está falando sobre o Império Grego. O Império Persa caiu com o apogeu de Alexandre o Grande, filho de Filipe II, da Macedônia, que tinha como obsessão ganhar o mundo inteiro. E ele, com 32 para 33 anos, era chamado de o soberano do mundo. Então aqui você tem a narrativa que contém o Império Babilônico, Medo-Persa e o Império Grego. Versículo 7 diz, depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Essa menção de dentes de ferro e botas de ferro, na linguagem profética, tanto de Daniel como do Apocalipse, refere-se ao Império Romano. O Império Grego caiu e o Império Romano se levantou. O que Deus está falando para Daniel? Essa é a história. E veja só, durante o Império Babilônico, houve escrito de Daniel, houve escrito de Ezequiel. Durante o Império Medo-Persa, houve escrito de Esther, houve o salvo-conduto para que voltasse e reconstruísse Jerusalém e o templo. Durante o Império Grego, houve a tradução da Bíblia do hebraico para o grego. Não sei quantos de vocês já viram pessoas que escrevem e dizem, mas na versão Septuaginta, é uma versão da Bíblia na língua grega. 70 homens sábios judaicos foram chamados para traduzir o Antigo Testamento para que o mundo grego tivesse contato. Então o mundo grego estava uniformizando uma só língua no mundo, gente. E durante o Império Grego, houve esse choque de cultura, uma tentativa de colocar a religião grega
goela abaixo nos israelitas. O Império Romano engoliu o Império Grego e continuou esse esforço com dentes de ferro, estraçalhando e oprimindo o povo. Diante de tantos impérios, o homem fez uma pergunta: a vida é isso? Ser governada por homens? Levanta poder, cai, sobe poder, cai, e eu fico aqui sendo dominado? Onde está a esperança? Quando nós olhamos para a Bíblia, a gente vê o seguinte, que Deus, Ele é o Senhor da história. Quando Jesus nasceu, o mundo já tinha provado, preste atenção que aqui é a conclusão da nossa aula de hoje, tá? O mundo já tinha provado que não dá para confiar nos reis da terra. Os poderosos da terra, amanhã eles não estarão mais. Quando Jesus nasceu, gente, o mundo tinha estradas para todos os lados, porque os grandes impérios pavimentavam estradas para os seus exércitos trafegarem. A máxima, todos os caminhos levam a Roma, é verdade. Os caminhos levavam mesmo à capital do mundo, que era Roma, naquela época. E quando Jesus nasceu, o mundo estava falando um idioma comercial, que era o idioma grego. Por isso o Novo Testamento foi escrito na língua grega, para todo mundo saber a mensagem. E foi escrito no grego que nós chamamos grego koiné, que é o grego que o povão falava. Não era o grego dos filósofos, era o grego do povão. Então nós entendemos o seguinte pela história, que Deus, na sua soberania, Ele permitiu que o homem visse que o intento do seu coração de vinde, ajuntemos e façamos grande o nosso nome só traz uma coisa, impérios que se levantam e caem e ferem a humanidade. A segunda coisa é que Deus, na sua soberania, permitiu ao longo da história que os homens, nos seus relacionamentos, eles então tivessem uma língua por onde a sua palavra fosse comunicada universalmente. E aí vemos algo maravilhoso, versículo 14. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Jesus veio pregando, o reino de Deus é chegado. Por que Jesus veio naquele tempo e não veio antes? E nem veio depois? Virá agora a segunda vez para a consumação dos séculos. Jesus veio naquele período, e ele é chamado de plenitude dos tempos, porque os homens já não confiavam mais nos poderes deste mundo. Os homens sofreram na mão dos homens. Os homens sabiam que era necessário um Salvador que não era deste mundo, que não tivesse o coração nesse mundo. Por isso que quando Pilatos interrogou a Jesus sobre o seu reino, ele disse o quê? Meu reino não é desse mundo. Aí eu pergunto para você, é importante nós pregarmos o Evangelho num mundo que não confia em mais ninguém, que vive desesperado? É importante você, quando está na sua oração, você se lembrar de que você é cidadão dos céus e que os reinos dessa terra passarão, mas o reino ao qual você faz parte durará para sempre. Nem a morte tira isso de você. Porque Jesus veio quando veio. Nós aprendemos que era plano de Deus, porque o mundo sucumbiu, e essa é a decadência do mundo, e porque naquele tempo o mundo estava com uma língua só para receber toda a mensagem que os profetas disseram e que o Senhor Deus tinha para lhes dizer.
Essa é uma breve resposta para essa pergunta tão importante. Espero que tenha edificado a vida de todos vocês. Que Deus nos abençoe. Há alguma pergunta? Como? Ah. Cai antes. O Império Romano, ele começa... ele existia há muito tempo. Os romanos estavam há aproximadamente 160 anos antes de Cristo, trabalhando para derrubar os gregos e tudo mais. Um pouquinho antes até. Mas quando Júlio César sobe ao poder, no ano 44 melhor, antes de Cristo, 44 antes de Cristo, ali levanta o Império Romano sobre todo o mundo e ele vai até aproximadamente o ano 600, 700. E ele cai com a invasão dos bárbaros na Europa, e porque o Império Romano, ele, de tanto aglutinar-se, de tanto se ajuntar, os poderes vão sendo diluídos entre ele mesmo. O mesmo que aconteceu com Alexandre o Grande, que o seu império caiu na mão dos seus 4 generais, o Império Romano ele vai se esfarelando pelo poder interno e então os bárbaros tomam ocasião e invadem ele. Então nós temos aí aproximadamente no meio da Idade Média, por volta dos anos 700, mais ou menos, quando sucumbe e aí reis da Europa surgem como os francos, os carolíngios, Carlos Magno e outras pessoas mais tempos depois, né? Então, mesmo depois do Império Romano, o mundo clamava por salvação como o mundo clama hoje. Nós estamos em época de eleições, as pessoas elas estão perguntando o quê? Quem se importa comigo? Que governo que se importa comigo? Quem se importa com a minha família? Né? Devemos exercer a nossa função como cidadãos da cidade, cidadãos do país, do Brasil, votar sabiamente e leiam as propostas de vereador, de políticos, não jogue seu voto fora, vote como um cristão, mas saiba que a esperança está no reino que não tem fim. E Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Amém?